Olá! Estamos aqui com mais um PatioCast e hoje com uma convidada super especial que faz parte da minha vida particular, que já me ajudou em tantas vezes e que é uma profissional de renome, uma profissional excelente. Ela, que é terapeuta integrativa sistêmica, hoje com vocês, Edna Assunção. Oi, Letícia. Letícia, obrigada pelo seu convite. Eu fiquei muito feliz, ainda mais por ser você, Letícia, que eu acompanhei, né, desde que eu comecei uma amizade maravilhosa com a sua mãe, né, com a Valéria. E quando eu te conheci, eu já vi que você tinha luz. Nossa! Sim. E eu fico muito feliz, assim, de ver o seu desenvolvimento, né, o seu profissionalismo. Eu sempre falei isso para você. Uma vez eu dei um depoimento até no meu Instagram do quanto eu te admiro, né, e fico feliz, assim, com o seu progresso, né, com o seu desempenho, o seu desenvolver, os movimentos que você faz na sua vida. Né? E principalmente porque eu sou suspeita para falar, principalmente porque você é adepta às terapias integrativas e principalmente à constelação familiar. E eu vejo quantas transformações vieram, né, desde que você começou a olhar para o seu autoconhecimento, para o seu sistema familiar. E como isso é importante, né? Obrigada, se eu tô aqui, você faz parte desse processo. Com certeza você foi usada para chegar na minha vida, na vida da minha família e ali plantando, né, as sementinhas das transformações. Mas agora eu quero que o nosso público conheça quem é Edna. Quem é a Edna? Quem foi a Edna criança? A Edna criança, né? Quando você me disse que ia perguntar sobre a Edna criança, e eu, né, passou um filme bem rápido da minha infância. Eu me lembro que na escola eu era a menorzinha, sempre fui a primeira da fila, sempre estive nesses movimentos de liderança. Todas as salas que eu passava, todas as séries que eu passava, eu estava nesse movimento de liderança, ou era líder de sala, ou era vice-líder. Adorava dançar nas festas juninas, apresentações de festas de primavera, né? Então, a Edna criança era essa criança, né, que queria se destacar. Eu não tinha consciência disso, mas hoje eu vejo que a Edna queria se destacar. Né? E eu fui musicista desde criança, meu pai era músico, né? Ele foi um dos fundadores da Orquestra Sinfônica e eu sempre estava na orquestra acompanhando o trabalho do meu pai, sempre participava dos concertos e de repente eu entrei na orquestra e estava lá, aprendendo sobre teoria musical, tocando violino, viola clássica, né? E eu peguei toda essa fase do desenvolvimento da orquestra, né? E fui até essa fase adulta, até o meu casamento. Quando eu me casei, eu fui ser empresária, né? E aí eu tive que deixar um pouco de lado essa vida musical. Mas é uma coisa que eu tenho muita vontade de depois voltar. Olha, você já tinha me contado um pouquinho sobre isso, mas eu confesso que eu tinha caído no esquecimento essa parte da orquestra, da música na sua vida, né? Sim. E quando você me fala que queria ser uma criança que não passava despercebida, me veio a Maju, né? Porque a Maju, eu te contei já que ela também é uma criança que também não quer passar despercebida. Mas assim, e como que foi para esses movimentos acontecerem na sua vida e como que você conheceu a constelação? Foi depois do seu casamento, quando você parou com essa parte da música na sua vida e você se tornou empresária? Como que chegou isso para você? Então, após o meu casamento, eu abri uma empresa, né? Uma empresa familiar, com meu ex-marido. Hoje eu não sou mais casada, né? Sou divorciada. Era uma empresa familiar na área de cosméticos, né? Então, durante 10 anos aí, nós atuamos aqui em Mato Grosso. Tínhamos mais de 5.000 revendedores de cosméticos, na marca que a gente representava aqui em Mato Grosso. E aí passou na época da Copa, né? Nós investimos muito na época da Copa e a gente esperava que fosse ter um bom desempenho durante a Copa. Acontece que o que veio... Isso? Em 2014? Foi, acho que 2014. Aquela Copa que foi no Brasil? Aqui no Brasil, e sim. teve até jogos aqui em Cuiabá. Então, após essa fase dessa Copa, a gente começou a declinar e foi indo até que a gente fechou as lojas, né?
E aí eu entrei em depressão, eu tive síndrome do pânico, né? Eu adoeci, né? Tive uns bons pedaços aí de depressão. Foi quando eu comecei a conhecer as terapias integrativas. Uma amiga chegou e disse, Edna, tem um curso aí que eu acho que vai ser bom você fazer, porque eu estava totalmente perdida, né? Doente, quando a gente está doente, a gente fica dessa forma. E aí eu fui fazer um curso de Reiki. Foi a primeira terapia integrativa, né, que eu conheci. Após o curso de Reiki, eu já comecei, na outra semana já comprei uma maca, já coloquei num quarto separado em casa e já comecei a atender as pessoas mais próximas. E eu falava assim para as pessoas que vinham, né? Olha, você vem, eu vou aplicar o Reiki em você. Se você gostar, você volta, você paga, né? E aí você me indica mais uma pessoa para vir também, né? E assim começou. 20 pessoas que vieram dali, essas 20 já foram gostando e já foram indicando, e assim foi crescendo o meu número de clientes, número de seguidores também. E após o Reiki veio a constelação familiar. Né? O Reiki, ele abriu portas. Eu acho que a energia foi trazendo tudo isso. O que é Reiki? Para quem não sabe. Eu sou reikiana, mas fala um pouquinho para o nosso público. Sim. O que é o Reiki? Reiki é a canalização de energia universal. Energia universal é essa que está aí a todo tempo, né? E ela é canalizada através da imposição de mãos num receptor, né? E essa energia universal, ela vai trabalhar todos os chakras do nosso corpo. Nós temos 7 principais, né? E essa energia, ela vai trabalhando, ela vai harmonizando, né, todos os nossos corpos sutis. Nós temos vários corpos sutis, né, mas os principais que todos conhecem é o corpo físico, o emocional, depois o mental e o energético, que nós falamos que é espiritual, né, ou aura. As pessoas falam muito que é aura, né? Então, o Reiki, ele tem esse poder. O Reiki é uma energia inteligente que vai tratar todos esses corpos para que a pessoa fique em harmonia. Então, restabelece a saúde, a pessoa que tem ansiedade também, né, tem uma boa melhora já nas primeiras sessões. Pessoas que têm insônia, né? Então, não é só de problemas físicos, mas também emocionais e mentais. Aliás, quando chega no físico, é porque já passou pelo mental, já passou pelo emocional e já chegou no físico. O físico, né? É a última camada, então? É a última camada. As doenças só chegam, né, a manifestar se os outros corpos foram atingidos primeiro. Né? O primeiro corpo é seu corpo energético. Todo mundo sente a energia. Energia existe. Né? E a sua energia é o que chega primeiro. É a que chega primeiro. Às vezes você está pensando numa pessoa, né? Do nada você está pensando na pessoa, a pessoa, de repente, aparece. Ou então ela telefona para você, manda uma mensagem, né? Esse é o corpo energético da pessoa. A energia chegou primeiro, né? Então, quando a gente olha para uma pessoa assim de longe, fala, nossa, né? Aquela pessoa tá, né, com energia meio densa, carregada. É a energia dela, é o corpo energético que está ali, né, doente. Ou é uma energia a qual você não está acostumada ainda, né? Não necessariamente boa ou ruim, né? Sim. Às vezes só não é compatível com a sua. Exatamente. É diferente da sua energia. É diferente da sua. E aí, esse corpo energético é o primeiro a ser atingido, né? Então, se você está num lugar, que esse lugar é um lugar ao qual você não está acostumado com aquela energia vai adentrar esse campo energético seu. Né? Então, se você se conhece, presta atenção, tem os minutos de meditação, ou então para se perceber, quando você parar, você fala, opa, né, tem alguma coisa aqui pegando. Então, aí, se você se conhece, você vai lá, vai tratar aquele campo energético seu, vai fazer um banho, vai fazer uma aplicação de reiki, ou procurar uma pessoa que seja reikiana, né? Vai fazer algo, tomar um banho de rio para poder esse campo energético, né, ficar limpo, harmonizado. Agora, se você é uma pessoa que não se preocupa, deixa passar, sente, mas depois deixa passar, essa energia ela vai adentrando no seu corpo mental, que é aquilo. O corpo mental é o que nós nos permitimos pensar.
Então, vai começar aquelas ideias, né, recorrentes, né? Ah, a pessoa não gosta de mim, tudo que você vê já não tá bom. Começam as reclamações, os pensamentos obsessivos, né? Então, se você ainda é uma pessoa que se conhece, mesmo que tenha adentrado já o seu campo energético, veio para o seu mental, você fala, opa, eu já tô, né, pensando Alerta. coisas que não são minhas. Você vai lá, vai tratar, vai procurar um tratamento para você melhorar aquele corpo mental e o campo energético, né? Não tratou aqui, vem pro emocional. Aí você fica sensível, tudo você guarda, sabe? As pessoas estão contra você, né? Ou caiu, molhou o seu projeto e você fica lá sentido, remoendo aquilo ali, vai guardando tudo no seu emocional. Passou do emocional, vem para o físico, aí vem as doenças, aí vem as dores de cabeça, né? Aí vem um problema de gastrite, doenças de pele e as outras doenças até chegarem numa doença que não tem mais cura, né? Não tem mais jeito. Nossa, Né? como tudo tá interligado, né? Sim. Realmente tudo tá interligado. Então, eu fiz esse parêntese do reiki, você estava contando que o seu primeiro Terapia contato integrativa. foi o reiki. Sim. E aí, a partir dele, veio a constelação. E como que a constelação chegou? Então, a constelação, na verdade, eu nunca pensei em ser consteladora, né? Nunca pensei. E a minha mestra, Aline Padilha, que foi a minha mestra em Reiki, que ela me iniciou como mestra, né? Ela lançou um curso de constelação familiar e me convidou. Como eu já tinha sentido uma grande transformação na minha vida a partir do reiki, eu falei, não, nela eu confio, então eu vou conhecer a constelação familiar, eu vou lá, vou me organizar direitinho, sistemicamente, né? Vou começar a ler alguma coisa assim e fui, adentrei aquele curso, comecei a fazer e de repente eu saí consteladora, né? Depois desse curso eu fui para Santa Catarina, eu fiz também lá, fiz presencial lá, fiz em São Paulo, aqui em Cuiabá de novo, então eu tô sempre fazendo reciclagens, né? E desde essa época tô trabalhando com constelação. Foi uma coisa que eu me apaixonei. E hoje, quando eu me coloco assim para saber nós fazemos âncora, né? Âncora é uma forma de você visualizar, sentir realmente no campo o que é que está mais próximo daquilo da resposta que você precisa naquele momento. Então, eu já fiz assim, já coloquei o reiki, já coloquei a constelação familiar, a acupuntura, todas as terapias integrativas. Quando eu sento na cadeira da constelação familiar, eu me deleito, sabe? Nossa, É a sua missão, então? É bom, como aqui é gostoso. O seu chamado é esse, com certeza, né? Sim. E o que é a constelação? A constelação é uma terapia que acredita que todos os nossos emaranhados, todos os nossos nós, todos os nossos problemas têm origem em nosso sistema familiar. Qualquer problema, qualquer incômodo que nós temos tem origem no nosso sistema familiar. E tudo isso faz sentido, viu? Faz muito sentido, como faz. Agora a gente vai trazer um pouquinho assim do que eu propus, né, para você, pra gente conversar, já a trajetória de quem você é, as pessoas já te conheceram um pouquinho, que é falar um pouquinho sobre a hierarquia sistêmica familiar. Esse é um tema que eu vejo que é fácil você, quando você tem com pouco conhecimento sobre, de enxergar que eu acho que grande parte das pessoas e dos núcleos familiares existem ali personas que estão nos papéis invertidos, né? Então, às vezes, um filho que acaba ocupando o lugar de um pai, e não tem como isso passar despercebido, porque acaba que a pessoa carrega um peso que não é seu. É isso mesmo, Edna? É isso mesmo. Né? É interessante, né? Às vezes as pessoas não têm consciência disso, né? Que você está carregando um peso. Mas isso fica no inconsciente familiar. Algo fica pegando, tem algo. Aí, quando não é um incômodo, algo que você fica ali, nossa, tem alguma coisa pegando, né? Tem alguma coisa errada que eu preciso arrumar.
Aí vem através de doenças, vem através de problemas de relacionamentos, né? Então, tem as mais diversas formas de aparecer isso no sistema familiar. De estar lembrando que aquele emaranhado ali existe e precisa ser olhado, né? Então, muitas pessoas chegam, né, para fazer uma constelação, né? E chega lá, acha que é um problema X. Quando você abre, é uma hierarquia ali que não está sendo respeitada. E né? o que é isso da hierarquia no sistema familiar? Porque eu vejo assim que também muitas pessoas confundem hierarquia com uma... Às vezes acha que é falta de respeito, de se impor limites. Enfim, explica um pouquinho pra gente sobre essa questão da dinâmica mesmo, da hierarquia do sistema familiar. Familiar. Tá. A hierarquia diz o seguinte: quem veio antes tem precedência. Quem veio antes tem precedência. Seja no seu sistema familiar ali, mãe, avô, bisavô, tataravô, avós, bisavós, tataravós, seja nos relacionamentos, tá? A ordem, ela tem que ser respeitada. Você se colocar no lugar de quem veio antes, né? Ou olhar com desdém, não ter o respeito. Muitas vezes você não precisa ter um relacionamento bom com aquela pessoa, chega lá e diz, eu te amo, né? Falsamente, para que, achando que aquilo ali vai resolver. Não, mas olhar com respeito para aquele lugar que existe antes de você, né? Isso traz emaranhados, né? Às vezes, por exemplo, num relacionamento, um casal onde ambos já foram casados antes, né? É um exemplo que muitas vezes as pessoas não concordam, né? Não, mas o ex-marido, a ex-mulher, por que eu tenho que olhar para esse lugar e não sei o que mais? Você tem que olhar porque a pessoa que veio antes esteve ali naquele lugar. Ela faz parte do emaranhado, então. Ela faz parte do sistema, do sistema familiar do seu esposo. O que é o emaranhado e o que é o sistema? São coisas diferentes? Sim, o sistema são os familiares, essa teia, né, que está interligada ali. Mães, pais, filhos, avós, bisavós, netos, tataranetos, cônjuge, ex-cônjuges, filhos nascidos, filhos não nascidos, filhos extraconjugais, todos fazem parte, né? E... o emaranhado? O emaranhado é o problema, é o incômodo. O emaranhado é o nó. Vamos supor, eu tenho um problema que eu não consigo parar no emprego. Isso é um emaranhado. Talvez esse emaranhado esteja ligado a um problema conjugal ou extraconjugal, um filho que não foi reconhecido dentro do sistema familiar. Isso existe muito, né, Letícia? Muito pessoas mesmo. Que não assumiram filhos, filhos que nasceram ou não nasceram também. Eu acho que essa principal dos filhos que não nasceram é muito atual. Eu passei, né, por um aborto e, enfim, e como é importante, necessário honrar essa criança que não veio para a Terra, mas que existiu, né? Com Porque certeza. senão a gente faz a dinâmica familiar toda errada e ali já começa as funções que não são de cada um, tanto é que a Maju é a segunda. E eu acho isso, uma vez, até logo quando ela nasceu, assim, eu fui pra minha médica e eu tava bem, assim, acho que tinha uns 3 meses que a Maju tinha nascido. Ela falou, nossa, mas nem parece que você é mãe de primeira viagem. E aí, quando ela falou isso, eu pensei, mas é porque, na verdade, eu não sou. Sim. Então, talvez é por isso que eu não tenha tido tantas coisas que as mães de primeira viagem tenham. Sim, porque eu já tinha passado por uma história forte com a maternidade. Isso não tem como tirar, né? Sim. Então, é preciso, na verdade, reconhecer. E muitas das famílias e pessoas não reconhecem esses filhos que não vivos, né? Sim, e isso é um emaranhado, assim, muito grave no sistema familiar, né, Letícia? E que bom que você olhou para isso, né, e você soube a tempo de não... Da Maju não carregar esse peso, porque o filho mais velho carrega um peso ancestral muito grande, né? Então, quando esse filho que não nasceu não é reconhecido, né, quem é o filho mais velho? A Maju.
Sim. Quem é a filha mais velha? É a Maju. E carregar esse peso de filho mais velho, não sendo o filho ou a filha mais velha, né, é muito grande, é pesado, né? E é bem interessante essa dinâmica, né? Porque muitas mães não sabem dessa dinâmica que é importante que seja feita, essa inclusão desses filhos não nascidos. Tem vergonha de falar que Tem passaram por um vergonha. aborto e nisso gera tantas complicações, né? Sim. Porque a pessoa esconde, não conta pra ninguém, fora a dor que ela já sente ali, quando a dor é dividida, eu falo que ela fica mais leve, né? Sim. E aí tem essa questão também da hierarquia, que acaba o filho ocupando um lugar que não deveria ser dele. E é bem complexo, né? É bem Sim, complexo é muito mesmo. complexo. É também importante falar que na constelação nós não olhamos para os filhos não nascidos de abortos cometidos, né, conscientemente ou abortos que foram, né, não foram cometidos. Não sei se você conseguiu entender. Sim. Né, Sim. abortos feitos propositalmente ou abortos, né, que a esposa, a mulher não conseguiu, né, segurar o bebê. Na constelação não tem isso, não tem um julgamento, né? Como constelador, eu nunca olho, nunca pergunto para a pessoa, né, tá, mas você fez esse aborto? Nunca. Né? O importante é que essa criança ela seja incluída no sistema familiar. Isso é muito... Isso é até o 7º mês. Depois do 7º mês, a gente trata de uma outra forma, é um outro movimento. E pode-se fazer, me surgiu isso aqui agora, pode fazer constelação grávida? Pode. E Dependendo existe? do caso, sim, eu já fiz, né? Isso era um caso que precisava ser feito. Né? Agora, até o 6º mês, mais ou menos, a gente consegue fazer essa constelação sem que isso traga fortes emoções para, né, a mãe. Né? Sim. Quando você, né, com esse trabalho que você já está atuando ali, que já está aqui há alguns anos, quando chega para você uma dinâmica de uma pessoa que quer constelar e às vezes ela nem traz um tema, ela deixa que o próprio campo mostra, o que ela traz para você de dores quando você constata que é uma inversão ali de papéis dentro do sistema familiar? O que a pessoa normalmente sente? Quando ela traz o tema, você diz, né? Quando às vezes ela nem sabe, Nem porque eu acho que sabe. muitas vezes é algo que ela sente um incômodo, mas ela não sabe o que de fato é aquilo. Sim. E às vezes o tema acaba mostrando ali que ela tá em um papel invertido. Mas o que ela sente? Ela tem problemas no relacionamento? O que normalmente acontece na vida de uma pessoa que está ocupando um lugar que não é o lugar dela dentro do sistema familiar? A desordem na hierarquia traz principalmente problemas de relacionamentos. Você já ouviu aquela frase assim, olhe para como o seu namorado, o seu companheiro, a pessoa que você está conhecendo aí, trata a mãe dele ou dela, né? Provavelmente essa pessoa vai tratar você da mesma forma como trata a mãe. Claro que existem casos e casos, né? Mas a pessoa geralmente traz problemas de relacionamentos. Que interessante. Então reflete Sim. nessa área da vida da pessoa. Sim. Em como ela vai se relacionar. Em como ela vai se relacionar. Porque acaba E olha, que é um espelho. Um espelho para o Sim, homem em na relação à verdade- mulher. A ligação com a mãe, e da mulher vai ser um espelho da ligação com o pai? Seria mais ou menos isso? Poderia até ser isso. Também existe essa dinâmica, né? Mas essa quebra de hierarquia, geralmente quando não se trata bem a mãe é porque o filho se sente maior, numa posição de maior. Então ele acha que ele tem razão, ou ela acha que ela tem mais razão, mais conhecimento do que a própria mãe, né? Existem outros casos. É bem complicado falar assim. É muito particular Porque isso, é né? muito particular. Porque às vezes também a mãe, ela não se posiciona como mãe, né? E aí o filho já acostumou naquele papel de ser maior. Porque a mãe muitas vezes ou é uma mãe que não teve o pai presente, então o filho geralmente ocupou o espaço desse pai na vida dela inconscientemente, né? Então veio já da mãe que não teve o pai e o filho... Sim, Nossa. e o filho ocupa o lugar do pai.
ou até uma filha ocupando o lugar do pai. E isso se vê muito, é muito comum da filha ocupar o lugar do pai na vida da mãe, né? E olha só a salada que vira isso aí, o emaranhado que vira isso aí. A filha, muitas vezes, não tem bons relacionamentos. Por quê? Porque ela está ali ao lado da mãe, casada com a mãe. Olha Nossa. essa questão de E aí, ela não tá hierarquia. aberta, não tem como mesmo ela se relacionar Sim. com alguém, né? Ou ela traz a mãe para dentro dos Relacionamento. relacionamentos, a mãe é que toma, né, as decisões, né? Tudo a mãe é que dá a opinião dentro do relacionamento do casal. E esse casamento ele vai estar fadado ao fracasso, né? Sim. É muito difícil um casamento desse perdurar por muito tempo. Se perdura e se tem filhos, olha só o emaranhado desses filhos. Mas isso começa ainda na infância? Começa. E se Começa, permeia até a vida geralmente, adulta? Sim. Geralmente isso acontece com uma mãe que tem uma criança ferida. Todos nós temos criança ferida. Sim. Né? Então, quando alguém chega para constelar, né, e fala assim, eu não sei o que é que eu vou constelar. Vamos constelar a sua criança. Eu sempre, né, quando a pessoa não sabe, ela fala, olha, tá tudo bem, não sei o quê. E aí, quando a gente olha para a criança, o que dá? Criança ferida. Em alguma partezinha ali, ela tem uma criança ferida. Então, é importante olhar para essa criança ferida. Os pais, né, hoje, os avós, né, tem muita criança ferida. Né? Esse sistema familiar, ele vem marcado. São pais que não tiveram infância, eles tiveram que ser adultos. Sim. Né? Os pais que trabalharam muito desde da infância. O meu pai foi uma pessoa, a minha mãe foi uma pessoa que trabalhou muito na infância. Né? Então, provavelmente a sua mãe também não teve sua tempo, avó, né? Não tiveram tempo. Foi mãe muito cedo também, era uma criança cuidando de outra criança ali, basicamente, né? Sim. E aí isso vai realmente se estendendo ali, né, no sistema. E essa inversão de papéis também é uma característica muito dessa sociedade pós-guerra, né? Os homens da família, eles precisavam ir para a guerra. Sim. E aí, ficava a mãe e os filhos se posicionavam ali ao lado da mãe. Acabavam ocupando ali aquele lugar, né? Sim. Caramba, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas sabe o que me vem, assim, na mente também? A gente tá vivendo esse movimento da internet, que é uma nova era, né? Sim. E é claro que a internet, ela traz movimentos grandiosos bons e movimentos grandiosos ruins. Mas esses dias eu tava até conversando com uma amiga de como a nossa geração, eu ali que tô prestes a completar 30 anos, a gente já entendeu o quanto o autoconhecimento é uma arma fundamental para que a gente consiga conduzir a nossa vida. E eu imagino que isso vai ser um reflexo absurdo na geração da Maju, por exemplo. Porque ela tem uma mãe, é claro, que longe de ser perfeita, mas que já busca isso e que vai refletir nela. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. E eu vejo, assim, que os próximos anos a gente vai ter outros tipos de problemas. Mas isso é um feito da internet. Um feito bom. Tem os outros ruins também. Sim. Você vê dessa forma também? Que a gente tá hoje, conseguimos, eu acho que através da sua geração ali, a minha mãe um pouco, mas ainda vejo que quem é da idade dela ainda tem muito isso das crenças, resistência. Né? Acha que terapia, autoconhecimento é coisa de gente doida. Muita gente não tem nem assim, não se abre mesmo para isso, não se permite, né? Buscar. Vejo assim, que quem não se permite ainda, Letícia, ela tem uma necessidade muito grande de pertencimento ainda dentro do sistema familiar, né? Porque hoje o que nós estamos buscando? Nós buscamos sempre, todo ser humano procura pertencimento, né? Seja ali na família, seja fora da família, mas também não excluindo a família. Então, muitos ainda não procuraram o autoconhecimento ainda porque tem medo de deixar de pertencer. Quebrar padrões dói, é solitário. Isso foi para mim, quebrar
padrão no meu sistema familiar foi muito dolorido, né? Eu andei muito para poder chegar até aqui. E ainda é dolorido e é solitário, né? Então, eu imagino que uma pessoa que tem muita criança ferida, que tem a necessidade de ser amada ainda pelo seu sistema familiar, né? Que ainda não curou, não olhou para essa criança ferida, ela ainda quer estar ali dentro daquele sistema familiar, sendo amada, sendo admirada. E ela tem medo de perder aquilo ali. Porque quando você quebra, você tá sujeito, né? Sim. Você tá sujeito a romper laços, a romper padrões, que na verdade provavelmente é o que vai acontecer. Sim. Porque você tá sendo diferente do todo ali, né? Você se coloca de forma diferente. E o diferente chama atenção. Prego que se destaca leva a martelada. Então, eu acho que a gente pode até se aplicar um pouquinho, de certa forma, nesse contexto. Quando você tá sendo diferente, se destacando ali, você vai ser alvo, de certa forma, né? Vai ser alvo. E principalmente dos ancestrais que não querem que esse sistema mude, né? Nós temos ancestrais bons e nós temos ancestrais que não são bons, né? E que querem que você continue perpetuando aquele legado que ele deixou, né? Vamos supor, um grande ancestral aí, né? Que era muito forte no sistema familiar, um bisavô, que era, vamos supor aí, que era um advogado, né? E aí veio o avô, que também era advogado, o filho é advogado e nasce um neto que quer ser, que quer fazer educação artística. Você já pensou num sistema familiar desse, como vai ser para esse neto quebrar esse padrão? Como vai ser sofrido? Como ele vai, né, passar por um caminho muito solitário até que ele consiga realmente quebrar esse padrão. Então, aí que eu falo para você, por que muitos não querem entrar nesse mundo do autoconhecimento, não quer se olhar para poder pertencer ainda, para poder ter o olhar, a aprovação, né? E eu digo assim, quem ainda quer ter a aprovação do sistema familiar, quem ainda quer seguir, tem a criança ferida e precisa olhar para ela. Quando você traz todas essas questões, são questões que estão no inconsciente, né? Muitas vezes sim. Mas tem pessoas que não? Tem pessoas que não, que têm consciência. Muitas pessoas vêm constelar, toma consciência daquilo ali, né? Olha para a constelação, realmente isso faz sentido, Edna, mas eu não estou preparada para isso, eu não estou preparado para isso. É uma decisão? Às vezes sim. Muitas vezes também a pessoa não dá conta. Não dá conta. Para ela fazer aquele movimento, ela precisa fazer um movimento muito grande. Ela precisa deixar muita coisa, sabe? E muitas vezes ela precisa dar as costas para o sistema familiar. Existem sistemas familiares que não ajudam realmente, né? Isso quer dizer que você tem que deixar de amar? Não, você precisa respeitar. Esse sistema familiar é meu, eu sou Edna, porque eu tenho o meu sistema familiar, o meu pai é esse, a minha mãe é essa, os meus avós. Eu olho para essa dinâmica toda do meu sistema familiar, eu respeito, eu entendo, porque vocês são assim, né, dessa forma, e porque eu penso diferente hoje, eu escolho seguir a minha vida, sigo em frente, honrando os que vieram antes, né? Honrar significa respeitar na constelação familiar, né? Sim. Isso é muito forte. E aí, o que é que eu faço quando a pessoa vem, ela quer mudar, mas ela não consegue, né? Isso acontece muito. Daí, eu encaminho para a terapia. Vai fazer uma terapia com um psicólogo, com uma psicóloga que vá te orientar, vai ouvir você e vai te ajudar nesse caminho, né, para que você consiga. É um processo longo, na verdade, sim. Então, né, e com a terapia ela fica ali 1 ano, 2 anos, a gente faz 10, 15 ou pro resto da vida inteira, trabalhando sim. Em cima daquilo, porque de fato é um passo de formiguinha. É como se a constelação mostrasse
ela não sabe como lidar, como aplicar, como levar a vida através daquilo que ela viu e enxergou, então ela vai precisar de alguém caminhando junto com ela, Com lado a lado, certeza. né, conduzindo. Sim, isso é necessário. Muitas vezes, dentro do sistema familiar, você não tem voz, né? E você precisa de um psicólogo, uma psicóloga. Existem psicólogos que estão há 2, 3 anos ali com um paciente, uma paciente, e que esse paciente também resiste às mudanças. Então, eles encaminham também para a constelação familiar. Então, vice-versa. Sim, sim. E eu fiz terapia durante 4 anos já. Eu fiz terapia. E foi muito bom para mim. Por quê? Porque eu também olhava para a constelação e algumas coisas eram difíceis para mim. Eram difíceis de fazer o movimento que eu precisava fazer. Né? Por quê? Porque a gente sempre olha para trás, para a ancestralidade. Né? O amor dos filhos para com os pais é tão forte, é tão cego, que se você olha para frente, muitas vezes, olhar para frente, seguir a sua própria vida, é como você sente culpa, muitas vezes. Por quê? Eles não deram esse passo e eu tô dando esse passo maior, né? Como vou deixá-los? E é uma culpa inconsciente. Então você começa a repetir algumas coisas que realmente você precisa da terapia. Você toma consciência, você não consegue facilmente mudar, então a terapia é importantíssima. E eu acho que quando a pessoa tá nesse ciclo também, ela se auto-sabota demais, né? Sim. E aí ela precisa de ter, porque a constelação você vai, constela um dia e encerra ali. Encerra, né, o ciclo. E a terapia, a pessoa vai estar ali, semana a semana, às vezes uma vez na semana, tem gente que faz mais, ou quinzenal, enfim, te acompanhando. Porque às vezes você vai, enxerga, tem uma mudança significativa, mas daqui a um mês já vem de novo o sentimento da autossabotagem, aí você vai, mas você volta. Você vai, você volta. Sim. E a terapia vai te auxiliando nisso, né? Sim. Essa questão da autossabotagem também é interessante você falar, né? Porque a autossabotagem também fala muito dessa lealdade familiar, né? Geralmente tem ali um ancestral que também se autossabotava e ficava ali esperando que as coisas acontecessem por ela, mas ela mesma não dava o passo à frente para poder fazer acontecer, né? Isso a gente olha dentro do sistema familiar. Muitas vezes você fica repetindo porque não é só um movimento. Às vezes a sua mãe se autossabotava. Você olha para aquela questão sua com a sua mãe, da lealdade, né? Mas existiram outros movimentos também lá atrás de autossabotagem, né? Então, tem que ir com muito cuidado. A gente vai tirando camadas por camadas. E, às vezes, a autossabotagem é um tema que hoje você traz, né? E, de repente, lá na frente, você tem um emaranhado que quando você entra de novo para fazer uma constelação, cai na autossabotagem de novo. É isso que eu quis dizer, que lá atrás devia ter alguma outra dinâmica também que precisava ser olhada. Que interessante. Sabe o que também me veio? Porque você está falando e assim, vão vindo situações e dúvidas. E quando pessoas, adultos, crianças, enfim, que são adotadas, como funciona essa questão do sistema familiar? Porque ele tem ali a família sanguínea dele, tem a ancestralidade. Mas e esse papel desse pai e mãe que adotam entra no sistema? Como que funciona normalmente isso? Sim, quando nós colocamos uma pessoa adotada num campo de constelação, nós trazemos os pais biológicos, nós olhamos para esse sistema familiar biológico e a gente traz como apoio os pais, né, adotivos, né? A gente sempre coloca os pais adotivos ali, pegando a responsabilidade, né, tomando a responsabilidade como pais dessa criança, desse filho, né? Mas o mais importante é a gente olhar para esse sistema familiar biológico. Mesmo. Sim, existem crianças, já alguns casos, vi alguns casos de crianças que apresentavam comportamentos assim na escola, né, de agressividade, em casa também, e que a criança não sabia que era
Adotiva, né? Nossa. Sim. Imagino que essa é deve ser uma grande questão, né? Porque é como se ela vivesse uma mentira, né? Sim. Ela não tem consciência sobre nada. A melhor coisa para os filhos é saberem exatamente como os pais são. Não fantasiar, né, a figura dos pais para os filhos. Os filhos crescendo numa ilusão, achando que os pais são perfeitos, é a pior coisa que existe. Porque ele vai apresentar atitudes, ele vai apresentar emaranhados no decorrer da vida dele, porque aquela história não foi vista. Tudo que não é visto, tudo que está oculto, se manifesta no sistema familiar. Então, a história de uma pessoa que é lembrada, mas com uma historinha sempre positiva, só se falando coisas positivas e não falando exatamente como era aquela pessoa, não contando para os filhos como era aquela pessoa, né, o filho vai apresentar comportamentos depois, na vida adulta, né, seja criança, representando aquilo que estava oculto, né? Nossa, como isso é... Não tem jeito, né? A verdade, ela sempre vai ser o melhor caminho e solução para todas as questões da vida, em todas as áreas. Porque, de certa forma, não tem como. Aquilo vai vir à tona vai manifestar, né, Edna? De alguma forma. E, com certeza, essa forma não vai ser boa. Não, vai causar muito sofrimento, viu? Causa muito sofrimento para quem são os pais adotivos, para a criança, principalmente, e para os filhos dessa criança também. Não saber da história dos pais é como se... dos pais biológicos, é como se a criança não tivesse identidade mesmo. Não tem identidade. Não tem. Quem são os meus pais? Sim. Quem foi? Por pior que tenha sido a situação, é importante que aquela criança saiba. Ela vai precisar se posicionar um dia na fase adulta, sabendo, meu pai foi assim, a minha mãe foi assim, mas eu sou isso, eu tenho força ancestral. Mesmo que aquela força ancestral, né, seja julgada, né, como uma força fraca. Nunca é fraca. Nossa, cada vez mais que eu experimento disso, eu sei o quanto a nossa ancestralidade é forte. Sim. E acaba que conduz, né, Edna, a nossa vida. Então, é muito importante olhar para isso, né? Eu queria que você me contasse, assim, trouxesse algum caso de uma constelação que foi muito interessante e impactou na sua vida de alguma forma. Você já vivenciou isso? Cada constelação que você faz é para você também? É difícil. Olha, Letícia, muitas constelações, viu? Que já me impactaram, que eu olhava assim e falava, nossa, né? É para mim. Isso aqui é para mim. Olha, uma coisa assim que eu sempre falo também... Quando eu estava em fase de separação, que eu estava me divorciando, adivinha quais eram os temas recorrentes? Divórcio. Quando chegava, a pessoa falava assim, eu queria constelar o meu relacionamento que está terminando. Eu respirava e soltava, né, para que eu pudesse adentrar naquele campo. Mas eu sempre pensava, nossa, olha só. Como vem. E as dinâmicas que apareciam, assim, no campo de constelação também. Então, assim, uma constelação, ela nunca deixa de dar um recado para você. Você que vai lá representar, né, numa constelação em grupo, sempre tem algo que vai ser trazido para você. Sempre tem uma mensagem, um movimento, o papel que você está representando também, né? Quando também eu fiz algumas constelações, né, participei como representante de constelações e eu entrava no campo, geralmente eu sofri abuso na infância também, né? Então, quando eu entrava para representar, e eu descobria no final que se tratava de um abuso também, sabe? Então, é complexo, né? Então, sempre se curando um pouquinho através, né? De cada pessoa que chega. No fim das contas, também até sobre o reiki, que é energia, eu acredito em tudo isso. As pessoas vão chegando pra gente, deixando um pouquinho delas e levando um pouquinho da gente, né? Então, o tempo todo, ali, pra quem tá aberto a isso, tá transformando e também tá se curando.
É uma mão de via dupla. E eu imagino você ocupando esse cargo, né? Essa profissão, que essa missão que você foi chamada, é de uma responsabilidade muito grande. Você sente essa responsabilidade? Porque você está lidando ali com inúmeros sistemas familiares, com inúmeras pessoas, com as mais diversas histórias, pessoas com histórias tristes, desafiadoras, histórias que compactuam com a sua, histórias que não tem nada a ver com a sua. Você sente isso? Nossa, é uma responsabilidade muito grande. Todas as vezes que eu faço uma constelação, eu me coloco sempre no lugar daquela pessoa. A vida daquela pessoa é importante. E o campo que vai se abrir ali vai impactar aquela pessoa de alguma forma. Mesmo que ela saia dali e decida não fazer os movimentos que foram trazidos ali. Mas vai impactar na vida daquela pessoa. E eu sei o quanto isso traz uma carga de responsabilidade para você como consteladora. Quando eu não conhecia a constelação familiar, eu constelei pela primeira vez. A consteladora, na época, ela saiu comentando sobre o tema que eu fui constelar. E isso me impactou muito. Isso me deixou chateada. Tanto é que, na época, eu não queria nem ser consteladora por conta disso. Depois eu descobri que era por conta disso. E depois eu, me redescobri. Ressignificou aquilo. Ressignifiquei, sim. Mas é muito... essa questão de olhar para o sistema familiar, né? Eu sinto que realmente é uma missão. Na nossa formação, quando eu fui fazer a formação, e uma das primeiras coisas que foram trazidas ali como aprendizado para mim é de que por que você é terapeuta? Por que você é consteladora? Por que você entrou nesse mundo das terapias? E adivinha? Para salvar a mãe. Sim, uma pessoa é terapeuta para poder salvar a sua mãe. Né? Tô arrepiada. Sim. Que forte isso. E aí eu comecei a olhar para isso e realmente faz sentido. Faz sentido. Né? Então, eu como mulher, olhando para as mulheres do meu sistema familiar, a primeira que começa ali é a minha mãe. Sim. Né? Então, é profundo isso. É muito profundo. A Fico até caminhada emocionada. é muito profundo mesmo. Agora a gente já está quase se encaminhando para o final. Eu queria que você trouxesse algumas frases sistêmicas para quem às vezes não tem condições de fazer a constelação, está iniciando nessa caminhada, já está entendendo que as coisas em casa não estão tão legais, que está ocupando um espaço que não é dela. O que ela poderia fazer em casa, sozinha, de diferente? Bom, existe um exercício sistêmico, né, que dá para todo mundo fazer, porém não dá para aprofundar, né? Eu acho que tem que ter muita responsabilidade e querer realmente fazer esse exercício, né, que é você olhar para o seu pai e para sua mãe, né? Visualizar o seu pai e a sua mãe, não trazer pessoalmente ali, mas visualizar, fechar os olhos, visualizar, colocar, né, se colocar na frente deles, o seu pai do lado direito, atrás de você, a sua mãe do lado esquerdo, atrás de você, e visualizar que eles tocam o seu ombro. O seu pai toca o seu ombro do lado direito e a sua mãe toca o seu ombro do lado esquerdo. E aí você respirar, soltar e ficar sentindo aquela força que eles estão passando através do toque, né? Se você sentir algum incômodo, precisa olhar para esse emaranhado. Eu sei que as relações não são fáceis, né? E eu sei que muitas pessoas não têm bons relacionamentos com os pais, né? Então isso precisa ser olhado. Mas tomar essa força diante de decisões, né? Tomar essa força quando você precisa enfrentar algo, ou você precisa trabalhar, ou você tem algo para ser feito que é importante, vai te trazer muito mais segurança e você vai com muito mais energia, você vai com energia de vida, porque tomar essa força dos pais é tomar energia de vida, né? E não adianta, eu digo assim, não adianta você procurar outras terapias, procurar tratamentos médicos se você não olha para essa relação pai e mãe. Se você não olha. Isso daí já é, eu digo que 90%. Olhar para a força de pai e mãe,
né? Se você toma realmente essa força, você olha para sua mãe, olha para essa força ancestral materna, né? E respeita essa figura que tem aí no seu sistema familiar, você olha para o seu pai com respeito, né? Independente do que aconteceu. Honrar pai e mãe, você já é um mandamento e tá na Bíblia. Sim, Não tem como, né, Edna, seguir a vida. Honrar não significa você estar ali todos os dias, tendo a melhor das relações, mas respeitá-los, independente da história que cada um traçou. E eu tenho muito isso comigo, porque nossos pais viveram histórias, tiveram traumas, e eu acho que foi até você que me disse uma vez isso. Não tem como a gente dar para alguém aquilo que a gente não recebeu. Então, provavelmente, se o seu pai, a sua mãe, não te deu afeto, não te deu carinho, é porque provavelmente ele não tenha recebido. Então, é a mesma coisa de que você quer que alguém fale inglês e a pessoa não sabe falar inglês. Não tem como, ela não vai olhar para você e começar a se comunicar dessa forma, porque ela não aprendeu isso, ela não vivenciou isso, muitas né? vezes até eles quiseram fazer esse movimento de dar para você aquilo que você precisava, só que não deram conta. Não dava conta. A história deles também foi uma história muito sofrida, né? E muitos deles não conseguem realmente, não conseguem. Sim. E hoje a gente tem essa responsabilidade, a gente está nessa fase de muita tecnologia, de muita informação. Todos nós hoje temos conhecimento das terapias, né? A gente tem esse leque aí de coisas que você pode fazer para olhar para tudo isso. Então, a gente tem essa responsabilidade de querer olhar e querer curar essas relações, né? E eu até esqueci que eu ia falar, mas eu ia finalizar trazendo... Deixa só, antes disso, eu já ia pedir para você. Como que a gente te encontra nas redes sociais? Bom, eu tenho o Instagram, que é @terapeuta.ednaassunção, né? Qualquer pessoa que quiser entrar em contato comigo, entre por lá, vai no direct, acompanha as minhas postagens, né? Eu fiz umas enquetes lá e as pessoas querem saber sobre constelação familiar, mais de 70%. Dúvidas, mandem lá. Dúvidas, mandem lá. É o mais procurado? É o seu produto mais procurado hoje, a constelação? Também, né? A constelação familiar, toda semana faço constelação familiar, mas eu tenho a massoterapia, né? E o reiki, que são bastante procurados também. Então, para quem está precisando, são poderosas. São poderosas. Então, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Edna, encontrem ela ali no Instagram. Você faz atendimento a domicílio ou não? Hoje, não tanto, né? A não ser que a pessoa tenha alguma dificuldade para ir até o meu local, aí eu faço sim. Não, então procurem o Instagram dela, que lá ela também posta vídeo, compartilha um pouquinho ali da rotina dela como terapeuta. E agora, para finalizar, eu fiz um combinado aqui com a Edna de que a gente iria tirar uma carta, que é para ficar uma mensagem reflexiva e fechar esse episódio, né, que nós falamos sobre a hierarquia familiar. Edna, só antes de você falar sobre a carta, explica um pouquinho sobre como funcionam as cartas, porque a gente sempre faz, né? A gente sempre tira ali na constelação, e aí com certeza eu não tenho dúvidas de que vai sair uma carta para fechar com chave de ouro esse nosso papo e contemplar aqui esse assunto de hoje. Bom, se a gente fosse fazer uma constelação só com as cartas, já era uma constelação. Se eu colocasse as cartas aqui, a gente fosse tirando, a gente já faria uma constelação. As cartas, elas trazem uma frase, né, que sempre faz sentido na hora de um movimento, né? Então, eu sempre tiro uma carta quando eu estou fazendo um movimento. Feche seus olhos, né, visualize, né, tal pessoa na sua frente, aí pronuncia a frase e tal, e a pessoa vai fazendo, e aí eu tiro uma carta, e aquela carta está fazendo sentido naquele momento, eu trago aquela frase para a pessoa repetir aquela frase, para fazer mais sentido ainda na constelação. E algumas frases também, né, que não são sistêmicas, mas trazem, assim, um aconselhamento também para a pessoa, um aconselhamento sistêmico. Então, muito obrigada, Edna, pela participação hoje aqui no PatioCast. Agora eu vou deixar com ela a missão de tirar uma carta e passar uma reflexão. Eu vou pedir para você tirar. Eu? Então tá. Vou pegar aqui um pouco. Eu leio e você faz. Isso.
Vamos ver. Olha, uma coisa que a gente acabou de falar. Acredite, debaixo da casca áspera da maioria das pessoas, há um ser desejoso de dar e receber amor. Não existem problemas sem solução. Olha só, né? Que forte. A gente falou sobre isso. Ninguém dá o que não teve, né? Ou às vezes dá, sim. Às vezes ela... era uma coisa que eu ia até complementar, ia falar, né? Muitas vezes a gente não recebeu o suficiente. A gente acha que não recebeu, porque na verdade a gente recebeu. Sempre recebeu o suficiente. É a criança que acha que não recebeu. Mas às vezes o que você não recebeu, como é que você pode fazer? Você pode dar ao seu filho, né? O que você não recebeu e você acha que faltou para você, você pode dar ao seu filho. Essa é a única forma de você retribuir o amor dos pais, né? O que os pais te deram, você nunca vai entrar nessa balança do dar e receber. Os pais dão e os filhos recebem, né? Não tem como você pagar, né, os pais pelo que eles te deram, né? Essa é a missão dos pais, é dar para os filhos, né? E aí, quando você acha que você tem que entregar isso para os seus pais, pagar de alguma forma, na verdade, você não deve fazer essa dinâmica. Você tem que dar para os seus filhos o que você recebeu, né? E além daquilo também que você acha que você não recebeu, também dar para o seu filho. Então, aqui, lê de novo a frase, Letícia, que senão eu tenho que colocar o óculos. Acredite, debaixo da casca áspera da maioria das pessoas, há um ser desejoso de dar e receber amor. Não existem problemas sem solução. Então, no fim das contas, todo mundo tá propenso a dar e receber amor mesmo. Amor Sim. salva, né? Amor cura. Salva, sim. E a gente finaliza hoje com essa frase: o amor cura, acreditem. Dar e receber. A gente Sim. precisa dar e também receber. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada e tchau, tchau. Tchau, obrigada, Letícia.